Meu nome é Isaura, tenho 74 anos e moro em uma casinha simples, no interior de Minas Gerais. A vida nunca foi fácil, mas sempre encontrei felicidade nas pequenas coisas. Meu maior orgulho é minha família, especialmente meu neto, que trouxe uma nova luz para meus dias. Eu nunca poderia imaginar que uma notícia cruel colocaria em risco os momentos que mais amo viver. Tudo começou com um cansaço estranho. No início, achei que era apenas o peso da idade, mas os dias passaram e minha energia foi sumindo. Meus filhos insistiram que eu procurasse um médico e eu fui, sem imaginar que minha vida mudaria para sempre naquele consultório. Foi ali, sentada em frente ao doutor, que ouvi as palavras que jamais esquecerei. Seu estado é grave, dona Isaura. A senhora tem pouco tempo. As palavras foram como uma sentença. Meu coração gelou. Meus olhos buscaram um refúgio, mas não havia. O médico continuou falando, explicando termos técnicos que eu mal conseguia absorver. Só conseguia pensar. Eu não posso partir agora, não sem ver meu neto crescer. Antes de continuar essa história, quero saber: de onde você está assistindo essa sabedoria de vovó? Escreva nos comentários. Saber que minha história está alcançando tantas pessoas me dá força para continuar contando. E eu prometo, você não vai se arrepender de ouvir até o final, porque o que aconteceu comigo é inacreditável. Voltei para casa naquele dia me sentindo vazia. Olhava para minha casa, para cada canto daquele lugar, e tentava imaginar um mundo onde eu não estivesse mais ali. O cheiro do café da tarde, o som dos passarinhos no quintal, os passos do meu neto correndo pela sala. Como aceitar que tudo isso continuaria sem mim? Minha família tentou me animar. Diziam que os médicos podiam errar, que a ciência avançava. Mas eu via em seus olhos o medo que tentavam esconder. Quando a gente escuta que tem pouco tempo de vida, tudo muda. O dia parece mais curto, as palavras ganham outro peso, e cada despedida pode ser a última. Naquela noite, sentei sozinha na varanda e fiquei olhando para o céu. As estrelas brilhavam tanto. Pensei em todas as coisas que ainda queria viver. Eu me recusei a aceitar aquela sentença. Eu ainda tinha um caminho a percorrer, e naquele instante, tomei a decisão mais importante da minha vida. Decidi que não ia simplesmente esperar pelo fim. Eu queria lutar. Não sabia como, nem por onde começar, mas sabia que cada segundo que eu passasse sem fazer nada seria um segundo perdido. Me levantei, fui até o espelho e vi meu próprio reflexo. Uma mulher assustada, mas ainda cheia de vontade de viver. Na manhã seguinte, reuni minha família. Meus filhos estavam tensos, esperando que eu dissesse algo sobre despedida. Mas minha voz saiu firme. Eu não vou desistir. Eu vou lutar. Eles se entreolharam surpresos. Mas mãe, um deles tentou argumentar. E eu repeti com ainda mais convicção. Eu vou lutar. A partir daquele momento tudo mudou. Minha forma de encarar os dias, meus pensamentos, minha rotina. Não deixei que a tristeza me dominasse. Pelo contrário, agarrei cada instante como se fosse um presente. O medo ainda existia, mas eu me recusava a deixá-lo me paralisar. Comecei a pesquisar sobre a doença. Eu nunca fui muito de entender sobre remédios e tratamentos, mas naquele momento, aquilo se tornou minha missão. Eu lia, perguntava, assistia a vídeos. Descobri histórias de pessoas que superaram diagnósticos parecidos e pensei, se eles conseguiram, por que eu não posso? Meu neto, sem entender a gravidade da situação, continuava correndo pela casa, rindo e me chamando para brincar. Cada vez que eu olhava para ele, sentia um aperto no peito. Não podia imaginar minha ausência na vida dele. Não podia deixar que a doença me arrancasse desses momentos. Eu me agarrei à esperança como nunca antes. Toda vez que um pensamento negativo surgia, eu me lembrava do meu neto, do meu desejo de vê-lo crescer. E isso me dava forças. Mesmo nos momentos de fraqueza, quando
o cansaço tomava conta do meu corpo, eu repetia para mim mesma: eu vou lutar. Os médicos diziam que meu caso era irreversível. Mas será que era mesmo? Será que eu deveria simplesmente aceitar? Não. Eu decidi que tentaria de tudo. Se existisse uma chance, por menor que fosse, eu agarraria com todas as minhas forças. E foi assim que minha jornada começou. Entre altos e baixos, dias de esperança e noites de medo, eu segui em frente. Cada pequeno progresso, cada mínima melhora era uma vitória. Meu corpo estava fragilizado, mas minha mente mais forte do que nunca. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas eu estava pronta para enfrentá-lo. Minha batalha contra a doença estava apenas começando e eu não tinha intenção de recuar. Afinal, o maior motivo para seguir lutando estava bem diante de mim: minha família. O primeiro passo foi dado. Agora, eu precisava encontrar forças para continuar. O que viria depois eu não sabia. Mas uma coisa era certa: eu não estava disposta a desistir. Os dias seguintes foram uma montanha-russa de emoções. Havia momentos em que eu sentia esperança, mas também havia dias em que a incerteza pesava sobre mim. Meus filhos tentavam esconder o medo, mas eu via em seus olhos. No fundo, eles achavam que era uma batalha perdida. Mas eu não permitiria que essa ideia se enraizasse no meu coração. A cada manhã, eu acordava com um único propósito: provar que meu destino não estava selado. Decidi que buscaria todos os tratamentos disponíveis. Se a medicina não tivesse respostas, eu encontraria forças em outras fontes. A fé, a alimentação, a vontade de viver, tudo isso se tornaria meu escudo nessa luta. Minha rotina mudou completamente. Comecei a me alimentar melhor, segui todas as orientações médicas e busquei terapias alternativas. Eu não queria deixar nada de fora. Se existisse uma chance de mudar minha história, eu agarraria com todas as forças. O medo ainda me rondava, mas a determinação falava mais alto. As primeiras semanas foram as mais difíceis. Meu corpo estava fraco, a exaustão me dominava. E houve dias em que tudo o que eu queria era me deitar e desistir. Mas, nesses momentos, meu neto surgia correndo pela casa, com aquele sorriso inocente, e eu lembrava o porquê de continuar. Eu precisava lutar por ele. Entre consultas e exames, ouvi mais de uma vez que meu esforço não faria diferença. A senhora deve aproveitar o tempo que tem, disse um dos médicos. Mas aquelas palavras, ao invés de me enfraquecerem, me deram mais força. Eu não queria apenas tempo. Eu queria qualidade de vida. Eu queria futuro. Cada pequeno progresso se tornou uma vitória. Um dia, percebi que conseguia andar por mais tempo sem sentir tanta fraqueza. Em outro, notei que meu apetite estava voltando. Pequenas coisas, mas que para mim significavam tudo. Cada conquista era um passo a mais para provar que eu ainda tinha muito para viver. Meu neto sempre me perguntava: "Vovó, por que você não brinca comigo como antes?" Meu coração apertava, mas eu sorria e respondia: "Logo, meu amor, logo." E dentro de mim, eu fazia essa promessa. Eu não sabia como, mas um dia voltaria a correr com ele pelo quintal. Minha fé também foi um pilar nessa caminhada. Toda noite, antes de dormir, eu conversava com Deus e pedia forças. Não para aceitar o fim, mas para continuar lutando. Para levantar no dia seguinte com a mesma determinação. E, de alguma forma, sempre amanhecia com mais coragem do que no dia anterior. As pessoas começaram a notar minha mudança. No início, me olhavam com pena, como se eu fosse uma vela prestes a se apagar. Mas com o tempo, vi algo diferente nos olhos delas. Admiração. "Isaura, você está diferente", diziam. E eu estava. Pela primeira vez, eu acreditava que poderia vencer. Foi então que algo inesperado aconteceu. Durante uma consulta, o médico me olhou com um semblante confuso. "Seus exames estão diferentes", ele murmurou. Ele olhava para as folhas, como se algo não fizesse sentido.
Meu coração disparou. Eu não sabia o que esperar, mas aquela reação me encheu de esperança. Naquele momento, eu soube que meu esforço não estava sendo em vão. Alguma coisa estava mudando dentro de mim. Eu não sabia exatamente o que, mas uma certeza tomou conta do meu coração. Eu não ia partir tão cedo. Ainda havia um longo caminho, mas pela primeira vez eu enxergava uma luz. Os dias que se seguiram foram cheios de expectativa. Eu refiz os exames e a ansiedade tomou conta de mim. Será que eu realmente estava melhorando? Será que os médicos perceberiam algo que me daria uma nova chance? A espera parecia interminável, mas eu precisava manter a calma. Finalmente, o dia da consulta chegou. O médico entrou na sala e me olhou por um longo tempo antes de falar. Dona Isaura, não sei explicar, mas os resultados mostram uma melhora significativa. Meu coração quase saltou do peito. Eu queria gritar, rir, chorar ao mesmo tempo. Aquilo era real. A emoção tomou conta de mim. O médico continuou explicando que, apesar da melhora, ainda era cedo para dizer que eu estava fora de perigo. Mas eu nem precisava de garantias. Eu só precisava saber que o meu esforço estava valendo a pena, que minha luta não era em vão. Saí daquele consultório renovada. Meus filhos choraram ao ouvir a notícia. Era como se um peso tivesse sido tirado de nossos ombros. Meu neto, sem entender exatamente o que acontecia, me abraçou e disse: "Vovó, agora a senhora pode brincar comigo?" E naquele momento eu soube que não podia desistir. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas eu já não via a estrada da mesma forma. Agora, cada passo parecia mais firme. Cada dia parecia um presente. A luta ainda não tinha acabado, mas eu já não sentia medo do futuro. Eu estava vencendo, um dia de cada vez. E se tem algo que aprendi até aqui, é que jamais devemos aceitar um destino que não escolhemos. Sempre há uma chance, por menor que seja. E eu estava disposta a agarrá-la com todas as minhas forças. O que aconteceu depois foi algo que ninguém poderia ter previsto. Nem os médicos, nem minha família, nem mesmo eu. Mas isso eu vou te contar no próximo trecho da minha história. E eu te garanto, você não pode perder o que vem a seguir. Se essa história está te emocionando, continue comigo. O que vem agora é ainda mais surpreendente. Minha jornada estava apenas começando e o melhor ainda estava por vir. A notícia da minha melhora se espalhou entre a família e amigos. Alguns choraram de emoção, outros olharam com incredulidade. Mas no fundo, eu sabia que minha batalha ainda não tinha terminado. Ainda havia exames a refazer, desafios a enfrentar. Mas uma coisa era certa. Eu já não era a mesma Isaura que recebeu aquele diagnóstico meses atrás. Os médicos ainda tentavam entender o que estava acontecendo. Meu quadro, que antes era considerado irreversível, agora mostrava sinais de progresso. Nunca vimos uma recuperação assim, eles diziam. Eu ouvia aquelas palavras com gratidão, mas sem surpresa. No fundo, eu sempre soube que não desistiria tão fácil. Cada dia que passava, eu me sentia mais forte. As dores diminuíram, o cansaço já não me dominava como antes. E pela primeira vez em muito tempo, eu sentia vontade de planejar o futuro. Não apenas sobreviver, mas viver de verdade. Ainda havia momentos de medo, mas agora eles não me controlavam mais. Meu neto continuava sendo minha maior motivação. Cada vez que ele me chamava para brincar, eu percebia que estava cada dia mais próxima de cumprir a promessa que fiz para mim mesma. Ainda não conseguia correr com ele, mas já não precisava me apoiar nos móveis para caminhar. Isso para mim já era uma vitória. Foi nesse momento que percebi o quanto a mente tem poder sobre o corpo. Se eu tivesse aceitado aquele diagnóstico como uma sentença final, talvez hoje eu não estivesse aqui contando essa história. Mas eu escolhi lutar, mesmo quando todos me diziam que não havia mais esperança. As pessoas começaram a me procurar para perguntar como eu estava conseguindo. Algumas queriam saber sobre os tratamentos, outras simplesmente buscavam inspiração. Foi então que percebi.
minha história poderia ajudar outras pessoas. Talvez minha luta não fosse apenas por mim, mas por todos que precisavam acreditar novamente. Meu médico pediu novos exames. Dessa vez, eu entrei na clínica com a cabeça erguida. Eu já não era aquela mulher assustada do início. Eu era alguém que tinha enfrentado a pior notícia da sua vida e ainda estava de pé. O que quer que aqueles exames mostrassem, eu sabia que seguiria lutando. Quando peguei os resultados, senti meu coração disparar. O médico olhou para os papéis por alguns segundos e, em seguida, sorriu. Isaura, você conseguiu algo impressionante, ele disse. Eu segurei a respiração. Seus exames mostram uma melhora que não podemos explicar completamente. Você não está curada, mas sua condição mudou drasticamente. Eu não sabia se ria ou chorava. Era como se o tempo tivesse parado. Lembrei de todos os momentos de dor, de medo, das noites em claro me perguntando se veria meu neto crescer. E agora eu estava ali, ouvindo que ainda havia uma chance real de continuar vivendo. Minha família comemorou como se tivéssemos ganho um prêmio. E para mim, aquilo era realmente um presente, o maior de todos. Mas ainda havia um longo caminho pela frente. Eu precisava continuar me cuidando. Precisava continuar firme. Mas agora, com mais certeza do que nunca, eu sabia que era possível vencer. A emoção daquele dia foi tão grande que me fez refletir sobre tudo o que eu havia aprendido. O que faz alguém vencer uma batalha contra algo que parecia impossível? Talvez não fosse apenas a medicina. Talvez fosse a força de vontade, a fé, o amor pelas pessoas que nos cercam. E por isso eu quero te convidar. Se essa história te emocionou, se inscreva no canal e deixe um comentário contando o que você achou. Sua participação é muito importante para que mais pessoas conheçam relatos como esse e se inspirem a nunca desistir. Depois daquele dia, algo mudou dentro de mim. Eu já não me via como uma pessoa doente. Eu me via como alguém que tinha vencido uma grande batalha. E independentemente do que o futuro reservasse, eu sabia que tinha feito tudo o que estava ao meu alcance. Foi então que tomei uma decisão. Eu não deixaria esse aprendizado guardado apenas dentro de mim. Eu queria compartilhar minha história. Queria inspirar outras pessoas a lutarem como eu lutei. Porque se eu consegui, qualquer um pode conseguir. As dificuldades não sumiram, mas agora eu as enxergava de outra forma. Antes, eu via a doença como uma sentença de morte. Agora, eu a via como um desafio a ser superado. Algo que me ensinou a dar mais valor ao tempo, à família, a cada pequeno momento de alegria. Eu sabia que minha jornada ainda não tinha acabado, mas agora eu não sentia mais medo. Eu sabia que, independentemente do que acontecesse, eu já tinha vencido, porque vencer nem sempre significa curar-se completamente. Às vezes, vencer é simplesmente se recusar a desistir. No dia seguinte, voltei a caminhar pelo quintal com meu neto. O sol brilhava forte e o vento balançava as árvores. Ele pegou minha mão e me puxou, como se quisesse me fazer correr. Eu sorri. Ainda não conseguia correr com ele, mas agora eu sabia que esse dia chegaria. Nos dias que se seguiram, algo dentro de mim mudou. Não era só meu corpo que estava reagindo, mas minha mente também. Eu já não me via como uma vítima da doença. Eu me via como alguém que estava escrevendo uma nova história. Uma que os médicos não haviam previsto. A cada manhã, eu me levantava com mais disposição. Sentia menos cansaço, menos dor. Meu neto continuava sendo minha maior motivação. Ele ainda não entendia a grandiosidade do que estava acontecendo, mas só o fato de vê-lo sorrir já era suficiente para me lembrar que eu precisava continuar lutando. Meu médico marcou novos exames para avaliar meu progresso. Pela primeira vez, eu não sentia medo de entrar naquele consultório. Eu sabia que, independentemente do que os papéis mostrassem, eu já tinha vencido. Porque vencer não é apenas superar uma doença. É se recusar a aceitar um destino que não escolheu. Os resultados chegaram, e o médico demorou alguns segundos antes de falar.
Isaura, sua melhora continua surpreendente, ele disse, folheando os papéis. Meu coração disparou. Era como se, a cada consulta, eu estivesse desafiando a medicina. Como se, de alguma forma, eu estivesse provando que a força de vontade pode ser mais poderosa do que qualquer diagnóstico. A notícia foi recebida com emoção pela minha família. Meus filhos me abraçaram chorando e meu neto pulava ao meu redor sem entender direito o que acontecia. Mas para mim, o maior presente foi poder sentir o alívio nos olhos deles. Eles não precisavam mais temer que eu fosse partir a qualquer momento. Mas eu sabia que não podia parar ali. Se eu tinha conseguido melhorar até aquele ponto, então eu poderia ir ainda mais longe. Meu objetivo já não era apenas sobreviver. Agora, eu queria viver. De verdade. Queria me sentir ativa, presente, aproveitando cada momento como se fosse único. Foi então que decidi que precisava dar um novo significado à minha vida. Eu queria ajudar outras pessoas que estavam passando pelo que passei. Queria que soubessem que existe esperança, que nenhum diagnóstico é maior do que a vontade de viver. Comecei a frequentar grupos de apoio. Ouvi histórias de pessoas que, assim como eu, tinham recebido diagnósticos desanimadores. Vi lágrimas, vi medo, mas também vi coragem. E foi ali que percebi: eu não estava sozinha. Muitas pessoas precisavam ouvir que ainda havia uma chance. Cada vez que eu compartilhava minha história, eu via a reação das pessoas. Algumas choravam, outras se agarravam a cada palavra, como se estivessem buscando uma resposta. E eu dizia a todas elas o mesmo: vocês ainda têm tempo. Enquanto houver vida, há esperança. Minha rotina se transformou. Além de continuar me cuidando, eu passei a dedicar parte do meu tempo a incentivar outras pessoas. Cada vez que eu via alguém saindo de um encontro motivado, eu sentia que estava fazendo algo maior do que apenas sobreviver. Eu estava ajudando a espalhar esperança. Mas minha maior conquista aconteceu em casa. Um dia, enquanto meu neto brincava no quintal, ele correu até mim e me puxou pela mão. Vovó, agora a senhora já pode correr comigo? Ele perguntou com aqueles olhos cheios de expectativa. Eu respirei fundo e olhei ao redor. O sol brilhava, o vento balançava as árvores e eu senti que aquele era o momento. Soltei um leve riso e respondi: vamos tentar, meu amor. Ele me puxou e, com passos lentos no começo, depois cada vez mais firmes, eu corri. Não foi rápido, não foi perfeito, mas foi a coisa mais linda que já vivi. Meu neto gargalhava de felicidade e eu sentia o vento no rosto, como se estivesse renascendo. Eu prometi a mim mesma que voltaria a correr com ele e naquele dia minha promessa se cumpriu. Olhando para trás, vejo como cada pequena escolha me trouxe até aqui. Poderia ter desistido no primeiro diagnóstico. Poderia ter aceitado a sentença dos médicos, mas escolhi lutar. E essa escolha fez toda a diferença. Hoje, sei que a vida é cheia de desafios, mas também é cheia de recomeços. Não importa quão difícil seja a caminhada, sempre há um novo passo a ser dado. Sempre há uma chance de mudar o rumo da história. Se minha história te tocou, se você acredita que alguém precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse relato. Nunca sabemos quem pode estar precisando de uma palavra de esperança. E lembre-se, a vida nunca será fácil, mas sempre valerá a pena lutar por ela. Enquanto houver um motivo para continuar, continue. Porque às vezes, as maiores vitórias nascem nos momentos em que todos desacreditam. Minha jornada ainda não acabou. Ainda há muitos momentos que quero viver, muitas risadas que quero dar, muitas histórias que quero contar. E enquanto eu estiver aqui, farei de tudo para aproveitar cada segundo da melhor forma possível. Se essa história te inspirou, deixe um comentário dizendo qual foi a parte que mais te emocionou. Eu adoraria saber como minhas palavras chegaram até você. Sua opinião é muito importante para mim. Depois daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu sentia que havia renascido.
que havia conquistado algo que poucos acreditavam ser possível. Mas o que mais me surpreendia era perceber que minha história estava inspirando outras pessoas. O que antes era apenas minha luta pessoal, agora se tornava um exemplo de esperança. Pessoas começaram a me procurar. Alguns familiares, vizinhos e até desconhecidos queriam saber como eu havia conseguido aquilo. Como uma mulher que recebeu uma sentença de poucos meses de vida agora estava ali, de pé, vivendo plenamente? A resposta era simples. Eu nunca aceitei um destino que não escolhi. Me convidaram para dar meu depoimento em um grupo de apoio a pacientes com doenças graves. No começo, hesitei. Nunca fui de falar em público, e a ideia de compartilhar minha história com estranhos me deixava nervosa. Mas depois percebi que se minha experiência pudesse ajudar alguém, então valia a pena. Naquele dia, quando entrei na sala do grupo, vi dezenas de pessoas sentadas em círculo, todas carregando nos olhos um peso parecido com o que um dia eu senti. Eu me sentei e comecei a falar. Contei sobre o diagnóstico, o medo, os momentos de desespero, mas, acima de tudo, contei sobre a minha escolha de lutar. Enquanto eu falava, vi algumas pessoas chorarem, outras seguravam minhas mãos em silêncio. Uma senhora, que lembrava muito a mim mesma meses atrás, me olhou e disse: "Você me deu esperança." Aquelas palavras foram um presente. Se eu pudesse dar esperança a alguém, então toda a dor que passei teria valido a pena. Foi ali que percebi que minha missão não era apenas sobreviver, mas também ensinar outras pessoas a não desistirem. Passei a frequentar aqueles encontros com frequência. Ouvi histórias de perdas, de superação, de luta. E, a cada reunião, sentia meu coração mais forte e mais cheio de propósito. Mas a maior mudança ainda estava por vir. Um dia, recebi uma ligação inesperada. Era meu médico. Ele pediu para que eu fosse até o consultório, pois queria discutir meus últimos exames. Meu coração acelerou. Não sabia o que esperar, mas uma parte de mim sentia que algo grande estava prestes a acontecer. Cheguei à clínica e sentei na cadeira de sempre. O doutor me olhou com um sorriso discreto e disse: "Isaura, seus exames não mostram mais sinais da doença." Meu mundo parou. Eu segurei a respiração. "O que isso significa, doutor?" Perguntei, tentando absorver aquelas palavras. Ele respirou fundo e respondeu: "Significa que contra todas as probabilidades você venceu." Naquele instante, senti as lágrimas caírem pelo meu rosto. Era real. Eu tinha conseguido. Eu olhava para aqueles exames e via ali a prova de que nunca devemos aceitar um destino imposto sem lutar antes. Saí daquele consultório com o coração leve. Minha família me recebeu com abraços, lágrimas e sorrisos. Meus filhos diziam: "Mãe, você é um milagre." Meu neto, sem entender a profundidade do que acontecia, apenas me abraçou forte, e aquele abraço era tudo o que eu precisava. Os dias que se seguiram foram de celebração. Mas, no fundo, eu sabia que aquela vitória não era só minha. Ela pertencia a todos que acreditaram em mim, a todos que me apoiaram e, principalmente, àquela força invisível que me guiou durante toda essa caminhada. E por isso quero te dizer algo importante. Nunca deixe que um diagnóstico defina a sua história. Você é mais forte do que imagina. Se eu conseguir, você também pode conseguir. Acredite no poder da sua vontade, na força do seu coração. A vida é cheia de desafios, mas também é cheia de possibilidades. Às vezes, tudo o que precisamos é acreditar que o impossível pode acontecer. Porque, no fim das contas, o impossível só existe até o momento em que alguém o torna real. Se essa história te tocou, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Você pode ser a voz de esperança na vida de alguém. Às vezes, uma palavra pode mudar tudo. E lembre-se, não aceite um destino que não foi você quem escolheu. Lute, insista, acredite. A vida sempre pode nos surpreender quando menos esperamos. Minha jornada me ensinou que vencer
nem sempre significa estar livre de problemas. Significa, antes de tudo, encontrar força para seguir em frente, mesmo quando tudo parece perdido. Hoje, cada amanhecer tem um gosto diferente. Cada abraço, cada risada, cada momento simples se tornou um presente. Aprendi a valorizar o que realmente importa. Porque, no fim das contas, a vida se resume a isso: a presença, o amor e a gratidão. Se você chegou até aqui, deixe um comentário contando qual parte dessa história mais te emocionou. Sua opinião é muito importante para mim e eu adoraria saber como minhas palavras tocaram seu coração. Os meses passaram e cada dia era uma nova celebração. Meu corpo já não carregava o mesmo peso da doença e minha mente estava mais forte do que nunca. A cada amanhecer, eu agradecia pela chance de continuar vivendo momentos que antes pensei que jamais teria. Minha rotina se transformou. Comecei a aproveitar a vida de uma forma que nunca tinha feito antes. Passeios com a família, tardes brincando com meu neto, reuniões com amigos, tudo tinha um novo significado. Era como se eu tivesse recebido um presente inesperado: tempo. E foi nesse novo tempo que percebi que minha missão ia além de apenas viver. Eu queria fazer a diferença. Queria levar minha história para mais longe, mostrar que a esperança é real e que nenhuma sentença médica pode definir completamente o futuro de alguém. Recebi um convite para contar minha história em um evento sobre superação. Subi no palco e olhei para a plateia, cheia de rostos atentos. Respirei fundo e comecei a falar. No início, minha voz tremia, mas à medida que eu contava cada detalhe da minha jornada, senti a emoção tomar conta da sala. Quando terminei, houve um silêncio profundo. Então, uma salva de palmas tomou conta do ambiente. Algumas pessoas choravam, outras sorriam, e naquele momento, percebi que minha dor tinha se transformado em propósito. Tudo até o que vivi agora servia para inspirar outras pessoas a não desistirem. Eu nunca poderia imaginar que aquela mulher, que um dia saiu de um consultório médico com uma sentença de morte, estaria ali, de pé, compartilhando uma mensagem de esperança. Mas era exatamente isso que estava acontecendo. E eu sabia que aquele era apenas o começo de um novo ciclo. Voltei para casa com o coração cheio. Meu neto correu até mim e se jogou nos meus braços. Vovó, você é a mais forte do mundo? Eu ri e o apertei contra meu peito. Se eu precisava de mais uma razão para continuar vivendo, ali estava ela, bem diante de mim. A verdade é que a vida sempre nos dá novas oportunidades, mesmo quando achamos que tudo está perdido. Se tem algo que aprendi com essa jornada, é que nunca devemos desistir de nós mesmos, porque, quando acreditamos, as possibilidades se multiplicam diante dos nossos olhos. Hoje sou grata por cada segundo. A doença que um dia tentou me derrubar acabou me tornando mais forte. Me ensinou o verdadeiro valor do tempo, da família e das pequenas coisas que, no fim, são as mais importantes. E é por isso que deixo essa mensagem para você que me ouviu até aqui. Nunca deixe que alguém diga que seus dias estão contados. Enquanto houver vida, haverá luta. E enquanto houver luta, haverá esperança. Se essa história tocou seu coração, quero te pedir um favor. Compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem. Você pode ser a luz no caminho de alguém que está perdido no desespero. A vida pode ser difícil, mas nunca devemos permitir que o medo nos impeça de tentar. Somos muito mais fortes do que imaginamos, e às vezes, tudo o que precisamos é acreditar que podemos vencer. Se você chegou até aqui, quero te agradecer. Suas palavras nos comentários, seu tempo assistindo a esse relato, tudo isso faz parte desse ciclo de esperança que estamos construindo juntos. E para continuar acompanhando histórias inspiradoras como essa, não se esqueça de se inscrever no canal. Sua participação é o que nos motiva a continuar trazendo mensagens de força e superação. Agora, olhando para minha vida, vejo que tudo valeu a pena. Cada desafio, cada lágrima, cada dia difícil, tudo me trouxe até aqui, mais forte, mais consciente e, acima de tudo, mais viva do que nunca.
e que essa história fique gravada no seu coração. Porque, no fim, não importa quantos anos temos ou quantas dificuldades enfrentamos. O que realmente importa é como escolhemos viver cada dia que nos é dado. Que a sua jornada seja cheia de força, de fé e de momentos inesquecíveis. E que, assim como eu, você nunca aceite um destino que não tenha escolhido para si. Agora me despeço com um coração leve e cheio de gratidão. Obrigada por me ouvir até aqui. Nos vemos na próxima história e que Deus abençoe cada um de vocês.